Deus te chamou para ser um agente de transformação. Mas ninguém dá o que não tem. Ninguém pode ser um agente de transformação se não for primeiro transformado. Os 12 apóstolos de Jesus, durante 3 anos, foram espectadores do poder de Deus na vida de Jesus. Eles viram de tudo. Viram morto ressuscitar, viram cego andar, paralítico andar, cego ver. Cego geralmente anda. Eles viram cego ver e paralítico andar. Mas nada daquilo era para eles. Era sempre para Jesus. E um dia Jesus falou: olha, eu tenho que ir para o Pai. E eles ficaram apavorados. E Jesus falou: vocês esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aqueles indivíduos medrosos, quando Jesus morreu, se esconderam dentro de um quarto, trancafiados, morrendo de medo do que poderia acontecer, já que se sentiam órfãos. Mas quando o Espírito Santo desceu, queridos, naquele lugar, Deus transformou Simão em Pedro. Simão era um líder cheio de potencial, mas medroso. Pedro era firme como uma rocha. E eu quero dizer para vocês que tem muita gente aqui hoje, espectador do poder de Deus, mas Deus está mandando dizer que está chegando o tempo em que você não vai ser um espectador, você vai ser um agente, você vai ser um instrumento. Você não vai precisar de que alguém bote a mão e ore por você, você vai orar por outros, e você vai ser instrumento do poder de Deus com violência. Aplauda o Senhor, diga: eu creio. A nossa fé nesses tempos, queridos, tempos de ceticismo, frieza, em contrapartida feitiçaria, todo tipo de misticismo, a nossa fé precisa ser violenta. E é óbvio que eu não estou falando aqui de violência física. Eu não estou falando aqui de tomar à força as coisas. Eu estou falando que no mundo espiritual está na hora da igreja se levantar e tomar do diabo o que ele nos roubou. Mateus 11, versos 11 a 12 diz o seguinte: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. No original, esta palavra significa tomado com violência. E os que se esforçam se apoderam dele. Você é embaixador do reino. E você está numa guerra contra o império das trevas. Você tem que aprender a ser violento contra o diabo. Amém ou não? Ele não vai entregar porque você pediu. Você vai tomar dele. Você vai tomar dele em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. A fé violenta, querido, é aquela que não deixa a bênção ir embora. É aquela que não aceita não como resposta. É aquela que insiste, que importuna. É aquela que pressiona a Deus, que constrange a Deus. É aquela que emociona a Deus. Aquela que impacta a Deus. Lá em Lucas capítulo 18, versos 1 a 8, Jesus conta uma parábola. E eu vou ler para vocês. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum.
Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus conta a parábola de um juiz mau. Ele não tinha respeito por ninguém, por homem algum. Ele era poderoso, ele fazia o que ele queria. E um dia uma viúva é a figura de alguém fraco, sem prestígio, sem status social. Naquele tempo as mulheres não valiam muita coisa. Uma mulher viúva muito menos, havia perdido a sua cobertura. E ela então vai a este juiz e começa a lhe pedir para julgar sua causa. E ele não estava nem aí com ela. Mas ela não desistiu. Continuou vindo todos os dias, importunando aquele homem. Chegou uma hora, ele falou: não respeito ninguém, mas essa mulher não para de me encher. Eu vou julgar a causa dela, para que ela não me importune mais. E Jesus então usa a parábola que ele mesmo criou para dizer: se um homem iníquo, se um juiz que não respeita ninguém, atendeu a voz daquela mulher, que dirá o Pai do céu? Não vai atender aos seus filhos, que o quê? Que não é que oram de vez em quando, que de dia e de noite lhe suplicam. Querido, hoje você vai aprender, para você tomar posse do milagre que você tem. Não aceite não como resposta. Amém ou não? Sabe qual é o problema dos crentes que não oram? É porque eles não creem. Você não perde tempo com aquilo que você acha que não tem retorno. Na vida é assim. Aquilo que você acha que não vai trazer retorno, você desiste. E Deus está ensinando, é Jesus que está falando, é a boca de Deus que está te falando. Não venha me pedir um milagre mais ou menos não. Ou você vem querendo, e batalhando, e crendo, e tomando, ou não vai receber. Jesus está dando o caminho das pedras. Ele diz: se até o juiz iníquo faz assim, que dirá o Pai do céu? Quantos aqui precisam de um milagre hoje? Hoje é o primeiro passo, é o pontapé inicial. Mas você não vai desistir do teu milagre até ele acontecer. E você vai orar, e vai insistir, e vai importunar até romper. Larga de ser fraco, meu irmão. Diga assim: Deus se impressiona com gente arrojada, com gente ousada. Amém? Jesus está dizendo: o reino de Deus vai ser estabelecido com gente que sabe guerrear, que não enfrenta o diabo com medo, enfrenta com autoridade e intrepidez, e está dizendo: sai daí, esse lugar é meu, eu sou instrumento do reino de Deus, eu tomo posse, a minha família, a minha casa, o meu negócio, o meu marido, a minha esposa, seja lá o que você quer apresentar a Deus, você vai dizer: sai, demônio, você não tem lugar na minha vida, porque eu te resisto, eu te enfrento, em nome de Jesus. A Bíblia fala, queridos, de combater o bom combate. Eu não sei se você entendeu, mas você tem que combater. Digo, combate é bom, mas não vai ter vitória sem lutar. Amém? Você não pode ser um vencedor se não for um lutador. Diga, eu vou ser um lutador para poder ser um vencedor. Amém?
muitas causas que estão amarradas, porque os crentes abdicaram de lutar. Querido, você não vai ganhar a guerra no WO. Você sabe o que é WO? WO, quando eu era jovem, não sei se hoje ainda é assim, é quando o outro time, adversário, não aparece. Você está na final do campeonato e ele não aparece. Aí você ganha por WO. Na vida espiritual, o diabo vai sempre comparecer com os seus astecas, ou seus asseclas. Mas você vai lutar e vai vencer. Amém? Diga, fé violenta. Mas aí você vai dizer, pastor, mas eu não sou assim. Isso é coisa para as malucas da pastora Marluce. Maluca para o povo dela. Quantos aqui querem parecer com o Senhor Jesus? Como é que Jesus é chamado na Bíblia? Ele veio a primeira vez como cordeiro, mas hoje quem é? Ele é o leão da tribo de Judá. Você já viu um leão ao vivo? Você já viu um leão na selva, ou pelo menos pela televisão? Leão é um animal que anda devagar. Na selva os animais andam tudo esgueirando assim, ó. Tudo se agachando, olhando. Leão não. Mostra a juba. Folgado, espaçoso. Ele vai andando e a turma vai abrindo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Quando ele chegava, os demônios apavoravam. Jesus, filho de Deus, que é isto que vieste fazer? Chegou antes do tempo, não é chegada a tua hora, deixa eu ficar aqui. Jesus já arrepiava. Pastor, mas ele é o leão. Eu não sou. Eu sou tímido. Eu sou uma pessoa cordata. Eu não gosto de briga. Hebreus 2:11 diz assim: pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. E você é irmão de Jesus. Jesus é leão. Você também é leão. Amém. Glória a Deus. Diga assim: eu sou um leão, porque o meu irmão mais velho é leão, e ele transmite a sua natureza para mim. Sabe o que Deus me mandou dizer para você? Tem muito leão aqui que não descobriu o que é leão. Está miando que nem gato, mas vai aprender a rugir. Vai aprender a pisar na cabeça do diabo. Sabe, amado, Provérbios capítulo 30, versos 29 e 30 diz o seguinte. Aqui Salomão está fazendo algumas comparações. Ele usa de uma maneira poética para falar da sua admiração pelos atributos de alguns animais. Ele diz assim: há 3 que têm passo elegante, sim, 4 andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O resto dos versículos ele vai citar os outros, mas o que me interessa está aqui. O que ele está dizendo? Que o leão, quando anda, é lindo, é admirado, porque ele anda e para ninguém ele desvia e nem volta para trás. Se você é um leão, Deus não te chamou para recuar. Deus não te chamou para temer. Deus não te chamou para desistir da bênção que Ele tem para você. Agora, querido, a bênção virá quando você lutar por ela. O leão é um animal que dorme 16 horas por dia. As outras 6 horas que ele está acordado, ele está caçando. Você é um predador. E o reino das trevas é a sua presa. Diga em nome de Jesus: a partir de hoje a tua caminhada
vai ser elegante, altiva, vitoriosa. Você não temerá, provocará o pavor no império das trevas. Aleluia, aplauda, declare: eu creio. Como é que a gente pode acordar o leão dentro de nós? Quando um crente crê, a natureza do leão acorda. A Bíblia diz que o diabo é como um leão. Ele é fake. Você já viu aqueles relógios falsos? Parecem, mas não é. Aquelas roupas de marcas falsificadas, parece, mas não é. O diabo parece, mas não é. Jesus é, e você também é leão. Amém ou não? Glória a Deus. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Jesus nunca virou as costas para ninguém, e muito menos hoje. Na Bíblia, queridos, Jesus fez muitos milagres movido por compaixão, mas as únicas pessoas que ele pagou pau, que ele falou uau, foram pessoas de fé ousada, pessoas que não aceitaram não, que não se submeteram aos protocolos humanos. Pode ver, ele curou pessoas por causa da compaixão, mas quem ele falou uau, é para quem ele dizia não vou, e a pessoa vai sim. Mas eu não vim a não ser para as ovelhas, para os filhos de Israel. Eu não vim para dar comida dos filhos para os cachorrinhos, mas o cachorrinho come da migalha que cai da mesa. Eu não vou sair daqui sem a minha bênção. Amém? Para esse tipo de gente, Jesus falou uau. E ainda virou para os discípulos e falou: está vendo? Nunca vi em Israel uma fé assim. Você é um leão. Você não é um gato. Você não é um cachorro. Você é um leão. Sabe, querido, cachorro é aquele que vira lata para comer o resto que sobrou. Leão não. Abutre é aquele que come carne putrefata. Leão não. Ele vai e abate a presa que ele quiser para se saciar, porque ele é o rei, ele marca o território e ele domina e os outros fogem. Amém ou não? Satanás e os seus asseclas são abutres. São cachorros que viram as latas. Você é leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Deus está dizendo: eu quero levantar uma geração com o coração de leão. Amém. Em Lucas capítulo 8, versos 40 a 48, nos conta que Jesus estava indo na casa de Jairo. Jairo era o maioral da sinagoga. A filha dele estava à morte. Na verdade, Jesus ia ressuscitar a filha dele, Talita. Então Jesus tinha uma agenda, tinha um propósito, tinha uma missão, tinha um plano. Mas no meio do caminho, alguém se intrometeu no plano de Jesus. Ele não estava lá para curar aquela mulher com fluxo de sangue. O alvo dele era a casa de Jairo. Mas aquela mulher falou: o quê? Vai passar aquele que tem poder para curar e eu vou ficar com a minha enfermidade? Agora, ela teve que quebrar um monte de protocolos. Primeiro, que uma mulher com fluxo de sangue era considerada impura, não podia conviver com ninguém, não podia tocar em ninguém. Segundo, que uma mulher não podia tocar num homem. Todos os protocolos caíram diante de uma fé violenta. E aquela mulher se intrometeu no plano de Jesus. E eu quero te dizer que às vezes
Deus nem tem uma agenda para fazer algo para você. Mas você pode mudar a agenda de Deus. Porque filho abre a agenda do pai. Amém ou não? Quando você não é filho, você marca agenda com o teu chefe, com o teu amigo. Filho não marca agenda, ele quebra a agenda. Ele invade o escritório do pai e diz: eu estou aqui, só precisa me ajudar. Mas eu estou cheio de trabalho. Não interessa, meu problema é mais sério. Vai ter que abrir a agenda. E Deus está dizendo: eu quero abrir a minha agenda. Eu quero fazer na vida dos meus filhos aquilo que eles desejarem no seu coração. Amém ou não, irmãos? Quem você pensa que é Deus? Deus é teu pai. E aquela mulher veio. E veio por trás, sorrateiramente. E quando ela tocou em Jesus, ela falou: vou pegar o que é meu. Ela disse: se eu tocar, se eu triscar na ponta do seu vestido, eu vou ser curada. E violentamente, ainda de que maneira sutil, ela recebeu a sua bênção, sem que Jesus fizesse nada. Jesus não falou ser curada. Jesus não perguntou: você tem fé? Jesus não estava nem aí para ela. Ela simplesmente foi lá e tomou o que era dela. E aí Jesus falou: pera lá, alguém me tocou. Ah, Jesus, como alguém me tocou, Jesus? Tem uma multidão aí. Não, mas alguém tocou em mim e de mim saiu virtude. O que o Senhor me falou hoje, que muitas vezes Deus está esperando que você o surpreenda desse jeito. É claro que você não pode surpreender a Deus, porque Ele é onisciente, mas Ele quer ser tocado e quer que você tome a tua bênção, que Ele já te deu em Cristo Jesus. Amém ou não? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Você sabe que os leões são animais de bando. Os filhotinhos são criados pelas tias, pelos tios. Geralmente tem 1 ou 2 machos e muitas fêmeas. Então, os 2 machos são pais de todos. E os filhotinhos, eles só brincam. Eles brincam, ficam pulando, puxam a juba do pai. Eles comem, porque os seus pais, geralmente as mães, caçam. Só que vai chegando uma hora que eles têm que deixar de ser filhotes e assumirem a atitude dos predadores mais temíveis da selva. E quando eles vão crescendo, as mães os induzem a caçar. E às vezes eles fazem de maneira desajeitada, não sabem fazer, espanta a presa, mas eles vão crescendo. E a primeira vez que um leãozinho consegue prender aquela presa e matá-la, ele já está pronto, já foi diplomado, já é um predador temível. Que Deus me disse que a fé é que libera essa natureza de leão. A primeira vez que você tiver uma experiência com o sobrenatural, que você vira o mundo espiritual reagir ao seu comando, você deixa de ser um brincalhão, um crente brincalhão, e se torna um poderoso inimigo contra o império das trevas. Deus está falando aqui: eu quero levantar um exército de leões, pessoas que têm coragem de enfrentar as trevas e tomar posse daquilo que Ele tem para a sua vida. Não desista, meu querido, diante dos obstáculos. O leão busca a presa até conquistá-la. A tua bênção é a tua presa. Libera essa natureza. Lute por ela. Batalhe por ela. Reivindique. Porque, querido, diante de Deus você reivindica. Diante de Deus você chega assim: ó, o Senhor que mandou. Só que me mandou ser chato.
Só que me mandou ser que nem aquele indivíduo que chega à meia-noite e bate na porta até que o outro abra. Então não vem me dizer não. Eu preciso dessa bênção. E eu vou lutar até o Senhor falar sim. Nesse meio do caminho você vai ter que enfrentar os demônios. Porque os demônios vêm para sugar a tua alma, para roubar a tua fé, roubar os seus sentimentos. Ele vem para te destruir, para você se sentir um coitado. Mas Deus no trono está dizendo: eu já te falei o que você tem que fazer. Eu não mudei de ideia. Eu não mudo de opinião. O que eu falei lá vale hoje. Se você lutar, se você insistir, se você batalhar, se você crer, eu vou fazer aquilo que você está me pedindo. Agora trate de deixar a fé liberar na tua vida a natureza de leão. Hoje você vai aprender a rugir. Porque, querido, só o rugir do leão basta. A maioria das vezes, eu sempre que eu vejo, eu adoro coisa de bicho, né? As hienas para mim são os demônios. Rouba o que dos outros. Raramente a hiena caça. Ela espera o leopardo caçar para ela ir roubar dele. Então ela rouba, anda em bando, fica rindo quando não tem que rir. E é interessante, muitas vezes a guerra entre hienas e leões é interessante, porque os leões são muito mais fortes, mas as hienas muitas vezes são muito mais numerosas. Mas tem uma coisa: todos os naturalistas, os zoologistas, eles dizem o seguinte: muitas vezes a guerra entre as hienas e os leões está equilibrada, até que chegue o leão macho, porque ele é tão mais forte do que as hienas, que ele sozinho, ele acaba com uma briga. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele quer vencer a tua batalha. Talvez você esteja aí se esfolando com feridas, está aí abatido, mas Deus está dizendo: o leão da tribo de Judá vai chegar e vai fazer essa guerra mudar de balança. Amém ou não? Glória a Deus, diga eu creio. Como eu disse, a fé violenta impacta Deus. Jesus estava pregando em Cafarnaum e a casa estava lotada. 4 amigos de um paralítico botaram ele numa maca e foram até aquela casa. Acontece que quando eles chegaram lá, não tinha como entrar, estava abarrotada. Eles falaram: não vamos aceitar um não como resposta. Subiram pelo telhado, arrumaram um jeito de descer o paralítico pelo telhado. Vocês querem ver o que Jesus falou? Quando você estuda a palavra e você descobre como Deus age, você tem respaldo para reivindicar. O texto diz assim: vendo-lhes a fé, Marcos 2,5. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando você lê o texto inteiro, você vê que Jesus ficou admirado com a fé dos amigos. E a fé dos amigos foi suficiente para curar o paralítico. Tem alguém que você deseja muito que se converta? Eu quero te dizer que a tua fé pode impactar Deus de um tal jeito que Deus vai fazer a obra mesmo que Ele não queira. Muitas vezes a fé do crente tem que ser a fé que é para o outro, não é só para você. Quando você descobrir isso, que você impacta o coração de Deus, e quando você batalha por essa fé, e que essa fé pode atingir aquela pessoa que você deseja ajudar, você se torna um agente de transformação. Os fariseus que estavam lá, e eles sempre estão em todo lugar. Como assim? Quem é você para mandar perdoar pecado? Só Deus manda perdoar pecado. Tá bom. Você acha que eu não posso? Então qual que é mais difícil? Falar: perdoados estão os seus pecados, ou levanta, toma tua cama e anda?
E virou para o camarada e falou: pode levantar, e sai andando. E o camarada saiu andando. Aí ele falou: e agora? O Senhor está dizendo para você: eu não te chamei para ser paralítico na sua alma, nos seus sentimentos, nos seus sonhos, nas suas conquistas. Pode ser que o diabo tenha te aleijado, tenha matado o teu sonho, tenha te tornado uma pessoa que não tem mais coragem de ousar. Pode ser que a tua fé seja pequenininha, mas Deus está dizendo que Ele vai usar outras pessoas para tocar na tua vida e você ser curado e ser trazido de volta para uma fé que transforma, para que o teu propósito seja concretizado. Meu querido, o diabo não é gentil, ele não joga limpo, ele é traiçoeiro, ele é violento. Para vencê-lo, você tem que usar força. A palavra de Deus diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, então pequena é a tua força, então você é fraco. No dia da angústia é hora de você virar leão, meu irmão. O que você tem a perder? O diabo já está te tomando um monte de coisas. Começa a rugir, começa a falar: Deus, eu sou irmão de Jesus Cristo, Ele é o leão da tribo de Judá, tua palavra diz que eu sou irmão dele, que eu tenho a natureza dele. Eu não vou me apequenar, eu não vou fugir, eu vou enfrentar até o Senhor me dar vitória. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. A fé violenta é ilimitada. João 14, de 12 a 14. Jesus diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Deve ser para você. E outras maiores fará. Você crê em Jesus ou não? Você crê que Ele falou para valer? Jesus nunca teve medo do sobrenatural. Ele era alguém que andava no sobrenatural. Tem momentos na vida da gente que, se não for sobrenatural, não vai rolar. Mas Deus quer levantar um povo que anda no sobrenatural, um povo que rompe com o natural e anda no sobrenatural. Amém, irmãos? Não tem limite. Hoje vocês vão ouvir 2 testemunhos aqui de pessoas que experimentaram ou vivenciaram um milagre. E Jesus diz mais: e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quando você pede algo com fé em nome de Jesus, Deus é glorificado no Filho, porque foi no nome dele. Quando o milagre acontece, você vai dizer: não é porque eu mereço, é porque eu creio em Deus e no que Jesus fez por mim. Quem que recebe a glória? Jesus. Tem muita gente que fala: Deus, eu te glorifico na minha doença. Não, doença não glorifica Deus. O que glorifica a Deus é a cura. Senhor, eu te louvo porque eu perdi tudo. Não, perder tudo não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a restituição que Ele vai te dar. Você está me entendendo? Deus permite muitas vezes a perda, mas aquele que se esforça experimenta a restituição. O mesmo poder que operou em Cristo opera em nós. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Toda situação é reversível pela fé. Não tenha nada que Satanás tenha feito que Jesus não refaz. Lá em João capítulo 11, versos 20 a 26, vocês conhecem a história? Lázaro morreu. E o texto diz: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Veja, essa mulher creu que Jesus era capaz de curar o seu irmão. No entanto, ela olhou para Jesus e disse: Jesus, até o
o Senhor é tremendo, mas até o Senhor chega atrasado. E como o Senhor chegou atrasado, meu irmão morreu, babau, já era. Se o Senhor estiver aqui, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o que Jesus falou. Mas aí ela diz: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Dê uma consertada. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Marta é que nem os crentes. Primeiro ela fala: acabou, não tem mais jeito. Depois ela corrige e fala: não, mas até isso, se o Senhor pedir, pode mudar. Mas em seguida Jesus fala: tá bom, eu vou ressuscitar. Não, eu sei que é lá no fim. Decide. Você quer ou não quer essa benção? Você crê ou não crê? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Deus está esperando que você diga: vai, vai, eu creio. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Quero chamar o gaúcho aqui. Gaúcho experimentou algo que foi um grande ensinamento para ele, e que eu quero que ele conte essa história, porque esse é o Deus que nós estamos falando. Boa noite, igreja. Eu estava, almoçando, estava conversando com o Lamartine, contei essa história, e ele falou: quero que você dê esse testemunho um dia na igreja, e aí hoje ele me convidou para dar o testemunho. Eu me converti aqui nessa igreja já faz uns 20 e poucos anos, 23, 24, já não lembro mais. A igreja era lá na Pio 11, e toda vez ele convidava algum pastor para pregar. E ele tinha um amigo muito querido, o pastor João Carlos, um gaúcho, um homem alto, cabelo branco, falava gostoso, com sotaque bem carregado. E o culto com ele ia até 10h30 da noite, 11 horas, ninguém arredava a pé, ficava todo mundo ali firme. E eu, recém-convertido, tinha 1 ano e meio, 2 anos de convertido, naquela fé, aí, naquele primeiro amor, sentado ali, escutando testemunho, e ele contou que uma irmã, que era crente, e a família toda católica, e a neta dela estava muito mal no hospital, lá em Porto Alegre, Moinhos de Vento. E aí chamou o pastor para orar. E ele foi lá orar pela essa menina. E aí, quando ele chega no hospital, na recepção, bem na porta do hospital, o pai da menina encontra com os dois e fala: tu foi buscar o teu pastor para orar? Pois não adianta mais, tua neta está morta, já morreu. E ela começa a se desesperar, o pastor pega na mão dela e fala: nós viemos aqui para um propósito, vamos até lá. E aí eles resolvem subir, diz que o elevador não vinha, e eles subiram pela escada, e eu já estou fazendo minhas contas, né? A menina já morreu, o pai desceu, porque eu achava que só Lázaro, depois de 4 dias, né? Que só ressuscitava se fosse na hora. E aí ele sobe a escada, 2 andares, chegam até a porta da UTI, eles pedem para entrar, os médicos autorizam, e quando ele chega, a menina já está com o lençol coberta, os médicos fazendo o procedimento, e ele fala: e agora, senhor? E Deus fala: invoca o meu nome bem alto e declara vida. E ele: senhor, repete aí que eu não entendi a ordem. Ele falou: invoque o meu nome bem alto e declare vida. E ele pega e bota a mão em cima e declara a vida e tal. E aí a menina senta, fala: o que está acontecendo? Vó, o que está fazendo aqui e tal? E aí E eu pensei comigo: bom, eu vou respeitar os cabelos brancos desse homem, mas não, para mim não soou bem aquilo. Segunda vez que eu tinha visto o pastor João Carlos, fiquei quieto, não falei nada.
Daí comecei a namorar a minha esposa lá em Porto Alegre, depois de um ano. E eu comecei a morar em Porto Alegre. Então eu vinha para cá segunda, trabalhava até sexta e voltava para Porto Alegre. Eu perguntei para a Martina, me diz uma igreja que eu posso ir lá em Porto Alegre, se tu conhece alguém. Ele separou lá uma igreja, Filadélfia, na rua Plínio Brasil Milano. Eu falei, do lado da minha casa, vou a pé. Aí ele falou, então vai lá, que lá é legal, o pastor titular se apresenta lá e tal. Beleza. Aí eu vou num domingo de manhã com meu irmão nem crente não era, num domingo à noite, falei, vamos lá no culto comigo? Ah, vamos, tal. Aí você chegar lá, a igreja é assim, é um auditório, ela faz assim, né? As cadeiras fazem assim. Eu sentei lá em cima, começa lá o louvor, tal. Quem é de fora se apresenta, aquela coisa toda e tal. Acabou o louvor, sobe 2 homens bem sérios, assim, um de barba e o outro do lado. E sobe uma menina serelepe, adolescente pulando. Na paz, igreja, tudo bem? Todo mundo já sabe a história, não vou contar de novo. Eu morri, vivi, e eu já comecei a afundar na cadeira. Eu falei, não, senhor, o senhor não vai me pregar uma peça dessa. Mas eu vim aqui, hoje não sou eu quem vai contar aqui, o testemunho são esses 2 aqui atrás. Tal. Aí o pastor apresentou. Um era o pediatra dela, que falou o seguinte, eu fui que fiz o parto, eu cuidei dela até os 9 anos, e ela morreu. Eu estava lá. Ela morreu. E o pastor João Carlos orou, e ela ressuscitou. E eu aceitei Jesus ali mesmo, caí de joelho, e aceitei Jesus, e o pastor João Carlos fez eu confessar a esse Deus. E aí veio o testemunho do intensivista, o cara que é o chefe da UTI. E ele falou o seguinte, eu sou um cientista, eu vejo a morte todo dia. Sou eu que digo quem morre no meu hospital. E eu disse que ela estava morta, os papéis estão aqui. Eu assinei a morte dela. E ela não estava morta. E eu fiquei 2 semanas sem dormir, andando dentro de casa, sem conseguir trabalhar. E aí no 12º dia, 13º dia, eu fui atrás desse pastor João Carlos, lá no centro da cidade, e falei, senhor, eu vim aqui porque eu quero dormir, eu quero aceitar esse Jesus. Porque eu preciso dormir. Eu creio nesse Deus. Vocês pensam que eu aprendi a lição nesse dia? Aprendi. Mas há uma coisa, a gente adora acreditar na incredulidade nossa. Nós gostamos de acreditar na nossa incredulidade. E agora vocês vão entender por quê. Passou um tempo, já há anos, agora uns 2, 3 anos atrás, eu vim no culto do Daniel na quarta-feira, sentei ali assim, mais ou menos, e o Daniel pregando, e daqui a um pouco ele começa a andar no púlpito, ele vai para lá, vai para cá, e fala tal, e me chamaram lá para orar pelo irmãozinho, estava com câncer no pulmão, na UTI, entubado, e a mulher veio, e eu declarei, é curado, está salvo, e o irmão foi curado, e eu falei, ai Jesus, curado, porque câncer no pulmão, fígado, pâncreas, a gente não ora, né? A gente ora quando é gripe e tal, mas câncer no pulmão, a gente não ora, não. E eu pensei comigo, está curado e passou para uma melhor, né, Daniel? E o Daniel, eu ainda vou chamar ele aqui para dar o testemunho. Eu falei, misericórdia. E aí tinha um vulto atrás de mim. Se mexia assim, né? Quando eu olho para trás, quem estava ali? Ele não falava, mas ele estava ali. O irmãozinho, com a mãozinha. Pastor. E o Daniel, olha o irmãozinho ali. Não, daí eu... Daí mesmo que eu não sabia onde eu me metia. E agora eu vou dizer o milagre que aconteceu na minha vida, que tu falou agora da conversão. Se tinha uma pessoa que não podia se converter, era minha mulher, espírita, 30 anos. E o Lamartine falou, Gaúcho, se tu não entrar em guerra espiritual, e isso eu aprendi no encontro
depois de velho de igreja, fui fazer o encontro. Quem não fez o encontro, faça, é nesse final de semana. Não perca a bênção, é nesse final de semana. Tudo vai cooperar para que você não vá, mas você fala, eu vou, a força, vá. E eu fui no encontro e aprendi que era na guerra, na guerra espiritual mesmo. E aí o Lamartine falou, começa a orar, nós vamos orar junto. E eu falava, Lamartine, mas nem por decreto a mulher não se converte. Ele falou, ela vai se converter. E aí eu entrei em guerra espiritual com ela, ela veio conversar com o Lamartine, e vinha conversar, o Lamartine ficava em jejum, marcava 5 da tarde, jejum, oração o dia inteiro. E um dia ele falou para mim, Gaúcho, ela já é do Senhor. Eu falei, só na sua cabeça, Lamartine, porque lá em casa não. Bom, aí fomos orando, a igreja orando, meus amigos, meus colegas, daí eu passei a fazer parte da equipe do encontro, todo mundo orando, e o Lamartine já fazia o apelo assim no domingo. Você quer aceitar Jesus essa noite, que está do lado direito do Gaúcho, de blusa vermelha? E a mulher não se convertia, não tinha jeito. Mas Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando, e nós oramos muito, e no Dia dos Pais de 2009, ele fez o apelo, e eu estava com a cabeça baixa, e aí ela veio, e ela já nem levantou a mão, porque ela já sabia o procedimento, ela veio e ajoelhou aqui na escada, e o Lamartine olhava lá e falava, glória a Deus para essa vida, glória a Deus. Aí quando ele viu a fileira, glória a Deus! Aí foi uma festa, e hoje ela é mais crente que eu. Hoje ela é mais crente que eu, é coluna na minha casa, é mulher de oração, passou agora uma dificuldade com depressão e foi a igreja toda orando. Eu agradeço a todos os irmãos que oraram, a Marluce sempre lá na oração, na força, e várias pessoas orando. A Deia, muito obrigado por todos, e ela está de volta e continua orando e continua firme. Eu creio nesse Deus. Obrigado, Lamartine. Glória a Deus. Obrigado, Gaúcho. Eu pedi para ele dar o testemunho, e nós vamos ouvir mais um testemunho, porque depois nós vamos orar pelo seu milagre. E você, quando ouve um testemunho assim, é para que a sua fé aumente. E hoje você vai entrar na presença de Deus dizendo, Senhor, a partir de hoje, eu não vou abrir mão das minhas bênçãos. Eu vou lutar até o Senhor me dar. Querido, se Deus porventura tiver uma outra direção, porque às vezes Deus tem uma vontade que não seja aquela que você está pedindo, Ele vai te falar. Para de orar, porque essa não é a minha vontade. Agora, tem muito crente que se esconde nessa possibilidade de Deus não dar, para não pedir. E Jesus muitas vezes falou, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Amém? Buscai e achareis, porque todo que pede recebe, todo que bate se lhe abre a porta, e todo aquele que busca encontra. E nós vamos ouvir mais um testemunho de milagre, e depois nós vamos orar pelo seu milagre, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Bom, para eu começar meu testemunho, meu nome é Paula, eu me converti nessa igreja em 2011, e em 2012 eu fiz o encontro com Deus, que foi a primeira vez que eu tive um encontro com Deus, e durante a ministração da pastora Eliane e do pastor Josias, o Senhor me deu uma visão de meu pai segurando um bebê com uma chupeta azul. Eu cheguei a testemunhar no encontro, mas eu não entendia direito o que era, mas aquela visão nunca saiu da minha cabeça. E eu perguntava em oração o que era aquilo. Era o desejo que o meu pai tinha de ter um filho homem, ou era um filho que o Senhor ia me dar? E o tempo foi passando. Em 2014, eu tinha acabado de mudar para um apartamento que o Senhor também nos deu.
E lá, numa tarde, orando, o Espírito Santo me visitou e disse que eu daria à luz a um menino, e que esse menino se chamaria Isaac. E eu falei, bom, é o filho da promessa, Deus me deu em visão, eu recebo. E eu gerei essa criança no mundo espiritual em 3 anos, durante 3 anos, desde a minha visão. E quando o Senhor me deu este nome, a gente já tinha outros nomes para o filho. E o meu marido falou, Isaac. Eu falei, mas com Deus, né, a gente não vai desobedecer, vamos pôr Isaac. E a gente foi, era o quarto do Isaac, e a gente foi gerando aquilo, chamando. E 1 ano depois, 2015, eu engravidei do Isaac. Eu tive uma gestação normal, sem intercorrência, ganhei o Isaac, fui para casa, cheguei em casa, ele nasceu no dia 24 de fevereiro, ele fez 2 meses anteontem. E eu fui para casa e no dia 11 de março, o meu esposo me liga à tarde falando que o teste do pezinho tinha dado alterado. O meu filho foi diagnosticado com uma enfermidade que chama fibrose cística. É uma doença congênita, rara, onde acomete o pulmão, fígado, pâncreas. Eu sou fisioterapeuta, eu já trabalhei com um paciente que tinha fibrose cística e eu sabia da gravidade do problema. E naquela hora eu fiquei desesperada. Me veio um medo, mas um temor, até 30 anos. Até 30 anos, com prognóstico. E uma vida bastante comprometida. E na hora eu falei, meu Deus, aí eu liguei para a minha pediatra, ela falou, Paula, calma, vamos repetir o exame. Eu falei, mas qual que é a porcentagem disso estar certo? Ela falou, Paula, não se apega a isso, mas eu quero saber. Ela, 30%, Paula, de estar errado. Eu falei, meu Deus. E eu fiquei apavorada. E eu falei, Deus fala comigo. E Deus não falava. E eu falei, Senhor, mas eu me joguei no chão, mas eu gritava, mas eu chorava. E eu falei, gente, mas eu prego para todo mundo. Eu tenho um grupo de oração que tem 40 mulheres. Como que eu vou chegar diante delas e falar, cadê essa fé? Cadê a fé que eu tenho? Eu tenho a fé para os outros, para mim não. E eu falei, eu levantei. E no sábado, a pastora Eliane com o pastor Josias foi em casa, que ela é minha discipuladora, eu queria honrar a vida dela. Obrigada, pastora, eu te amo, viu? E ela foi em casa com o pastor Josias, e ela orou, e ela falou, Adriano, levanta o Isaac como num ato profético. E naquela hora, o meu esposo que está lá atrás ergueu o meu filho, e eu deixei Deus ser Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero tomar o seu lugar. Se o Senhor tem essa enfermidade para o meu filho, eu aceito. Mas o Senhor vai ter que me fortalecer. Fortalecer o meu marido e a minha filha, que tem 5 anos. Mas a minha vontade eu coloco no teu altar. E aquele dia eu entendi o que é o altar de Deus. O altar é um lugar de sacrifício, é de obediência, é de submissão. E aquele dia, eu me submeti à vontade de Deus. Eu falei, Senhor, eu coloco a minha vontade no teu altar. Se o Senhor tem isso para o meu filho, eu aceito. Mas o Senhor me fortalece. Mas o Senhor sabe a minha vontade. E eu vou guerrear por ela. E eu falei, Senhor, eu não tenho nada para te dar. O Senhor é dono do ouro e da prata. Mas uma coisa eu te dou, se o Senhor curar o meu filho. Eu te dou a minha vida. E eu te dou a vida do meu filho. Me dê sabedoria para eu poder criar o meu filho na tua palavra. E naquela madrugada eu me consagrei ao Senhor e eu orava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Porque eu levantava para amamentar e eu ia orar. E naquela noite o Senhor me deu uma palavra que é Isaías 38, do rei Ezequias, onde ele mudava o decreto. E eu tomei posse daquela palavra que o Senhor mudava o decreto da vida do meu filho. E na madrugada seguinte, eu venho de um lar católico, e os meus pais são católicos, e quando acontece uma coisa dessa, o que você quer buscar? É o colo de mãe, e eu não tive, porque o Senhor falou, você não vai contar, porque a minha glória eu não divido com ninguém.
Então, porque a minha mãe, ela é católica, ela ia pedir para a santa e depois ela ia falar, tá vendo? Minha santa que curou. E eu falei, eu não vou contar. E naquela madrugada, o Senhor me deu outra palavra, que foi o texto da mulher sunamita, onde o filho dela morreu, ela colocou ele no quarto e foi falar com o profeta, e ela dizia, vai tudo bem. E eu tomei posse dessa palavra, vai tudo bem. Eu repetia isso 1000 vezes. E as pessoas iam me visitar, e eu estava morta por dentro. E aí, como é que está o Isaac? Ele é lindo. Vai tudo bem. E eu declarava isso o dia inteiro. E aí, isso foi no domingo, na quarta-feira eu ia colher o exame dele de novo, e lá a pastora teve um direcionamento que eu fizesse um ato profético na sala, e eu ungi a mão das enfermeiras. Quando coletou o frasco do sangue, eu orei, impactei toda a equipe de enfermagem do Einstein, e pinguei uma gota do sangue do cordeiro no tubo, e fui para casa, e descansei. Eu nunca mais pensei nisso. E o resultado saía até dia 2 de abril. No dia 25, isso era dia 16. No dia 25, eu ia viajar para a casa dos meus pais para levar o meu filho para eles conhecerem. E eu falei, Senhor, como que eu vou chegar na casa do meu pai e falar assim, vai tudo bem? Solta o resultado antes, Senhor. E o meu filho, como eu sou fisioterapeuta, ele tinha todos os sintomas, ele roncava. E teve uma madrugada que eu estava orando e eu falei assim, Satanás, você não tem autoridade para entrar na minha casa, mas eu estou te convidando, vem aqui, na minha frente. Olha para o meu filho, porque é a última vez que você vai olhar para ele. É para o Senhor. Honra e glória só para ti, Jesus. E eu falei, olha para o meu filho, porque é a última vez que você vai olhar para ele. Porque a palavra de Deus fala que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. O meu filho nasceu no coração de Deus muito antes de nascer no meu. Porque eu nem imaginava ter outro filho. A minha criança tinha 2 anos. Mas o meu filho já tinha um plano, o Senhor já tinha um plano para o meu filho. E quando você olhar para o meu filho, Satanás, você vai ver a cruz de Cristo, porque Jesus morreu por ele. Vai embora em nome de Jesus. E o meu filho nunca mais roncou, nem teve secreção. Obrigada, Senhor. E aí, na quarta-feira, eu fiz o exame, fui para casa, descansei. Foi chegando os dias de eu viajar para a casa do meu pai. E eu falei, meu Deus, eu não quero ir sem o resultado do exame sair. E o diabo começou a me atormentar, falar assim, seu filho vai ser curado, claro. Mas quando ele tiver 15 anos, quando ele tiver 10 anos... E eu falei, é mentira. Sabe por que é mentira? Aí, naquela noite, o Senhor me visitou e falou assim, filha, decida em quem você quer crer. Você quer crer nas promessas que eu tenho para a tua vida? Ou você quer crer no que a tua mente está falando? Ou no que o inimigo está falando com você? Decida no que você quer crer. E cada dardo que o inimigo lançava na minha mente, eu lançava a palavra de Deus. O meu filho é Isaac, o meu filho é sorriso, o meu filho é alegria. E como que eu vou olhar para o meu filho e falar que vou chorar? Não é isso que Deus tem para mim. E durante a minha gestação eu pedi uma palavra profética para que o meu filho crescesse debaixo dessa palavra. E o Senhor me deu o texto de Lucas 1, 14, 15, que fala que terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E eu falei, Senhor, como que eu vou ter alegria se meu filho é doente? E eu fui declarando as promessas de Deus, todas que Deus tinha me dado. Eu fiz um mural em casa que quem foi lá me visitar já viu. Tudo que Deus falou comigo eu botei na parede. E eu orava em cima daquilo todo dia. E aí chegou o dia 24, eu viajava para minha mãe no dia 25, eu fui orar com meu esposo. E
o Espírito Santo falou para mim. Aí começou a tocar aquele louvor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. E o Senhor falou, olha que o resultado saiu. E quando eu olhei, o exame veio negativo. E só para finalizar, quando eu orei agradecendo, eu escutei a coisa mais bonita de Deus que eu podia ter ouvido, e também a mais forte. E o Senhor falou comigo assim, filha, para você ter o seu filho nos teus braços, eu tive que entregar o meu, porque o meu filho morreu pelo seu. Porque o meu filho levou a enfermidade do seu filho. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. E o meu milagre está lá atrás. Apresenta ele para mim. Apresenta ele. E nós vamos consagrar o Isaac nesse dia de milagre, porque Isaac nasceu de novo. Porque ele morreu no coração de Abraão, quando ele entregou para Deus. Mas o Senhor o trouxe de volta. E olha que coisa mais linda, gente. Vamos ficar de pé. Estenda a mão para cá. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando o Senhor disse à tua filha que o nome deste rebento seria Isaac, é porque ele seria instrumento não só de alegria, mas do teu poder. Nós o consagramos e declaramos que ele será tudo que o Senhor desenhou, que o Senhor projetou para a vida dele. E eu te agradeço por esses pais, porque eles serão instrumentos do teu amor. E ele crescerá em poder, em autoridade. E será, Senhor, realmente um motivo de grande alegria para esse mundo. E glória para o teu nome, para a honra e glória de Jesus. Aleluia. Você sabe qual era a marca de Isaac? Ele prosperava tanto que os inimigos ficavam com inveja. Isaac foi um homem pacífico, nunca teve que guerrear, mas o favor de Deus estava com ele. E assim será esse Isaac, cheio do favor de Deus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, irmãos. Que testemunho maravilhoso. Nós vamos chegar no altar. Você vai sair do seu lugar, ainda não. O teu pedido, o teu milagre, você vai escrever num papel. E você vai trazer no altar. Numa atitude de quem crê que ainda que você não possa, Ele pode. E nós vamos nos apresentar diante de Deus, dizendo: Senhor, a partir de hoje, eu quero ter a natureza de um leão, o coração de um leão. Ainda que eu seja como um cordeiro para com aqueles que estão o meu próximo, no mundo espiritual eu quero ser um leão. Amém? Quero pedir para você ficar de pé. E quando você trouxer também, meu querido, o teu pedido, você traga uma oferta de gratidão. Não é para pagar a bênção, porque você não precisa pagar a bênção. Jesus já conquistou de graça. Mas você, naquilo que o Senhor tocar no teu coração, você vai trazer uma oferta de gratidão. Mas levante a mão para o céu agora, você que vai orar pelo seu milagre. Senhor, nós te agradecemos,
porque o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Senhor, se os milagres não aconteciam, não é porque o Senhor mudou, é porque nós abdicamos de crer. Mas hoje, como autoridade nesta igreja, Senhor, eu declaro um novo tempo sobre essa igreja. Um tempo dos milagres do Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Para que o Teu nome seja honrado e glorificado e exaltado. Senhor, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos uma fé simples. Simples, o Senhor disse, então é verdade. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos a autoridade do exército do Altíssimo. Senhor, neste exército, o menor é capaz de afugentar milhões de demônios. Neste exército, Senhor, o Senhor é o general. A nossa patente é nada, mas no Senhor, na Tua autoridade, tudo podemos naquele que nos fortalece. Por isso, Senhor, agora coleta a fé desse povo. Levanta a tua mão para o céu. Derrama uma unção nova sobre a vida deles. Unção de fé, de ousadia, fé violenta, para romper todas as barreiras das trevas. Eu profetizo sobre essas vidas que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Essa é a tua igreja. Eu profetizo os milagres, Pai. Nós ouvimos 2 testemunhos. O teu nome ainda ressuscita, ainda diz: Talita cumi, menina levanta. O seu nome ainda cura enfermos, ó Deus. A fibrose cística do Isaac não pôde enfrentar o sangue do Cordeiro. Por isso, Senhor, o destino dele, que era um destino de enfermidade, de dor, de tristeza, de limitação, vai ser de gozo, de alegria, de saúde, de vitória, de autoridade para o teu nome. Levante a mão para o céu e diga: eu creio num tempo de milagre. Senhor, sou como aquela viúva, não desistirei até que o Senhor julgue a minha causa. Senhor, eu quero te lembrar que não é pelo meu mérito, porque eu chego à tua presença em nome de Jesus. É pelo que o teu filho fez. Eu creio, por isso eu tomo posse. Essa bênção já é minha, porque a tua palavra diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A minha bênção já foi conquistada. Pela fé eu invado o mundo espiritual e trago para o mundo físico a minha bênção. Senhor, eu te digo hoje: abençoa minha vida, e eu darei honra e glória para o teu nome. O que eu receber de ti não será meu, mas será teu. A honra que o Senhor me der, a porta que o Senhor abrir, será para a glória do nome de Jesus. Hoje eu vou me despir de toda racionalização, de toda dúvida, de toda incredulidade, e eu me alisto no exército do Senhor. Combato o bom combate com violência, a violência da fé, e tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus.